Aqui a página 23, o Dr. Kepp explica que o ser humano só pode ser infeliz com o que não existe. Então é interessante os telespectadores notarem esse aspecto, que devido à inveja da vida e do Criador, o ser humano criou essa ideia de que se ele ficar na realidade, seguir o curso da existência, ele vai ficar chateado, desinteressado, infeliz. E que se seguir as suas fantasias, seus projetos megalômanos, ele vai ser feliz. E é o oposto. A pessoa pode verificar na prática que toda vez que ela procura seguir uma ideia que não existe, algo fantasioso, ele fica tremendamente angustiado, doente e até morre. E que seguindo a realidade, ele tem assim força, energia, felicidade, inteligência. É o oposto. Esse é o aspecto que o Dr. Kepp chamou de inversão. Será que é possível uma pessoa fazer o mal para os outros e sentir-se bem, fazer o bem para ela, ou então ela fazer o bem para os outros e sentir-se mal, como se estivesse fazendo o mal para ela? Aqui o Dr. Kepp escreve o seguinte: você só pode ter o bem se o fizer para os outros. Então isso é um grande dilema, né, para as pessoas que acham que fazer o bem para os outros é um prejuízo para elas. Mas se você quer o bem para si, tem de realizá-lo para os outros, pois é impossível fazer o mal ao próximo e o bem para si próprio. E mais irrealizável ainda, o bem para o próximo que cause mal para si mesmo. Então vejam, toda pessoa que diz eu quero fazer o bem para mim, só olha para si própria, ela não está fazendo o bem para ela, porque o bem para si passa pelo bem para os outros. Sobre a relação entre o bem e o mal, Dr. Kepp escreve o seguinte: quem aceita o mal perde o contato a qualquer realidade, mas quando acolhe o bem, também conscientiza o mal. Por que acontece isso? É porque mal é simplesmente a ausência do bem. Na prática, se a pessoa, por exemplo, quer ficar assim, mais ou menos parada, não fazer nada, passa seu tempo na ociosidade. Então, ele fica triste, ele não tem satisfação, ele fica sentindo que não tem energia. Só que pessoa que se decide de começar a fazer as coisas, então ele começa a ter satisfação, ele se energiza, mas ela também começa a perceber quanto falta de conhecimento, quais são dificuldades, também percebe a sua vontade de ficar na preguiça. Então ela conscientiza tanto bem quanto mal. De tal maneira, o mundo foi destruído que no momento ele precisa mais de você do que você dele. É por causa dessa enorme inversão que o ser humano fez, acreditando que agindo egoisticamente é que fará um grande bem para si próprio. Aí eu tenho o exemplo do povo sueco, que a sociedade sueca era um modelo para o mundo, mas não é mais. Por causa dessa atitude do povo, do meu povo, de só ver para si próprio, para seu próprio bem-estar e não ter interesse de ajudar o mundo. Então, a Kerstin Arvidsson fez um comentário, leu uma frase do seu livro, onde o senhor fala o seguinte: o mundo precisa mais do ser humano atualmente do que o ser humano do mundo, porque o ser humano já destruiu tanto o mundo que adoeceu o mundo. O planeta está precisando muito do ser humano. E quando nós comentamos isso nas reuniões, nas palestras, muitas pessoas ficam muito perturbadas, nervosas, até irritadas, e dizem, mas o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Então, o senhor estava justamente comentando isso, né? Que a pessoa que há muito que a pessoa pode fazer, né? Se a pessoa deixar de destruir tanto, de consumir tanto, de gastar tanta água, tanta gasolina, de dar tanta força ao poder econômico maligno, de consumir tanta droga, enfim, de explorar tanto o mundo, já está fazendo muita coisa. Se parar, né, um pouco de consumir tanto, de
Principalmente, exigir tanto, né, do mundo já é uma grande coisa. principalmente os povos do primeiro mundo, que consomem muito da terra. O povo norte-americano, que é 6% da população, consome 50% de toda a energia que o mundo tem. Veja, 6% gasta metade do que o mundo produz. Então veja um autor muito importante. Nikola Tesla, 1856-1943. O Nikola Tesla, ele trouxe a descoberta da energia escalar, né? Essa famosa energia que Aristóteles procurava e que chamou de éter, essa energia que move o mundo, principalmente a energia eletromagnética, né? Que move aí a eletricidade, as máquinas. Ele fez um motor de indução. Esse motor é movido, então, por essa energia magnética que vem dos ímãs. O ímã, ele traz o magnetismo de fora, né? A energia que vem do ímã não é do ímã que vem, é o ímã que capta essa energia magnética e transforma em eletricidade. O ser humano é assim, o coração do ser humano bate por quê, né? Por causa da comida que ele ingere, por causa dessa energia que vem de fora. Se puser, por exemplo, um animal dentro de um cofre de chumbo fechado, claro, deixando o ar entrar, é claro, né? O animal morre porque não recebe essa energia escalar que vem do mundo exterior. O nosso avião, né? A gasolina faz o motor girar, mas o motor capta energia escalar. Assim é o ser humano, o coração bate com essa energia que vem de fora. Então, o que é energia? Veja aí esse cartaz. Energia. Energia é tudo o que existe, espiritual e material. Então, o que eu quero falar com isso, né? A ideia do Einstein de que a energia vem da matéria é totalmente equivocada, é ao contrário. A matéria é uma energia, vamos dizer, mais solidificada. Então, a matéria é uma forma de energia, é formada por átomos, né, em movimento. Não existe nada parado no universo, é tudo energia. E os elementos que nós chamamos de materiais também são elementos energéticos em forma material. Então, veja em segundo lugar a sentença. Sentimento, amor, raciocínio, razão e estética, beleza, são manifestações de energia. Está em terceiro lugar. Toda patologia advém pela perda da energia divina. Eu falo energia divina porque essa energia escalar vem de fora, né? Que movimenta os astros, as galáxias. Então nós colocamos energia escalar porque algo grande não pode vir de algo menor. Como, por exemplo, a ideia do Big Bang, que é uma bolinha assim fez o universo. Isso é uma ideia muito tola. É até falta de inteligência pensar nisso. O que o universo veio é de algo maior do que essas galáxias, tudo que existe. Imagina, são 100 bilhões de galáxias. Imagina quantas civilizações não existem no espaço. A nossa Terra é uma coisa totalmente insignificante no resto do espaço. De maneira que o que é grande veio de algo muito maior ainda. Então, veja, em quarto lugar, o que eu falo. A patologia vem pela oposição à energia divina. Em quinto lugar. A ressonância é um fenômeno ondulatório, energético e não material. A ressonância é essa energia escalar, né? Quando se transforma em encontro com outra energia, porque não existe uma energia assim, não dupla, compreende? Tudo é duplo. Uma energia vai e volta, vai e volta. Uma energia tem o polo de atração e de repulsão. Então, o átomo, né? Tem as duas energias, tem o próton e tem o elétron. O elétron não é fora do próton, e nem o próton fora do elétron.
É tudo duplo. Então veja aí, em sexto lugar. O pensamento e o sentimento são superiores ao elemento material. A energia constitui a essência. Então, tudo é energia, então nós somos energia. Então, sendo tudo energia, Aristóteles cometeu um grande erro achando que a matéria era eterna. Não, o que é eterno é essa energia. Então a física não devia ser chamada física, físico. A energia devia ser chamada a energia, a energética, compreende? Veja um esquema que eu fiz aí sobre a energia. A origem da sanidade. No centro, a energia pura, dando origem às galáxias, aves, plantas, animais, seres humanos, gênios, anjos, santos. Tudo o que existe é ressonância da energia vital. Então veja que tudo está em movimento, ou melhor, em vibração, porque o erro também da física é achar que o movimento externo é que constrói as coisas, não é? É a vibração interna. Tudo no interior das coisas está em vibração. É por isso que a corrupção, né? Quando um metal é corroído, então entra no processo entrópico, quando ele se desfaz, então ele vai perdendo a vibração, até o ser humano. A maior parte das pessoas idosas, elas morrem por causa do quê, né? Geralmente os médicos colocam uma falácia interna dos órgãos, como se... uma falência, né? Quando os órgãos vão se deteriorando, vão perdendo a força, a pessoa perece. Então veja esse último cartaz dessa fase. Quem não aceita esta vida, também não aceitará a outra. Porque esta vida não é só esta vida, esta é outra também. O ser humano não está só nesta vida, está muito mais na outra. Isso é difícil de entender, mas as pessoas espiritualizadas entendem. Então nós não estamos tanto em contato com as pessoas da outra vida porque a gente cortou o laço com a outra vida. Mas se a gente aceitar, começa a ter esses fenômenos supernaturais.